Bom dia, meus amigos. Vamos para o nosso segundo dia de sala de acompanhamento, sala educacional, né? Então vamos lá, pessoal, fazer a nossa pré-análise, tá bem? Então percebam, pessoal, que é, no meu amigo semanal aqui, na semana, nós temos uma coisa importante que aconteceu, né? O gap, né? Esse aqui é um gap, ó. E ele é um gatilho. Por quê? Porque ele rompeu a razão. O gap rompeu a razão. Então, ele é um gatilho na semana. Tá certo? Ele é um gatilho na semana. Pois é. Então, aqui, agora, vou botar a linha aqui. E o preço está fazendo o teste deste rompimento, né, pessoal? Ó, o teste está fazendo o teste deste rompimento aí. Correto? Ó, tá bem? Então, houve um gap, que é o gatilho, e o preço está fazendo um teste. Nando, mas ele já rompeu. Pessoal, esse candle não fechou. A gente vai saber se ele rompeu isso aqui só quando acabar a semana. Hoje é um teste. Tudo que eu tenho é um rompimento e um teste. Enquanto a semana não termina, para mim é um teste. Tá bem? Ok? Lembrando, pessoal, que o alvo, se o preço começar a cair, é aqui, ó, aqui embaixo. Certo? Então, eu vou colocar a minha linha aqui embaixo. E essa daqui eu vou tirar. Por que você vai tirar, não? Porque eu já testei. Eu já testei ela. Tá, Nando, e aonde é o próximo teste, então, do diário, da semana? É aqui em cima, pessoal. Ó. É a máxima do gap. Ó. Tá vendo lá? Ó? É a máxima do gap. Olha lá, ó. Falta um teste lá. Então, o preço pode ser que vá lá ainda testar e falhe e suba. Pode, né? Eu não sei se ele vai lá. Então, vamos ter que olhar os tempos menores agora. Então, o que é que você tem, Nando? Eu tenho um rompimento e o preço está fazendo um teste, mas que só vai terminar quando acabar esse candle, né? Para saber se eu vou falhar ou não. Então, por enquanto, eu tenho este movimento negativo do gap que tende a fazer este movimento aqui. É isso que eu tenho nesse movimento na semana. Muito bem, Nando. Agora vamos para o diário. O diário, pessoal, nós temos aqui um gap também. Agora, no diário, pessoal, tá meio confuso aqui. Por quê, Nando? Na minha opinião, tá, pessoal? Isso é minha opinião. Porque eu tenho esse gap aqui, ó. Opa, deixa eu botar vermelhinho, né, para ficar mais condizente com essa explicação. Eu tenho este movimentinho aqui, ó. Ok? Ele, este movimento aqui da semana, do diário, pessoal, ele é uma tendência isolada. Ó, ele era esse movimento aqui, ó. Ele é uma tendência. Então a falha da tendência acontece nela mesmo. Ponto. Mas tem uma coisa aqui, diferente aqui. Qual é a coisa diferente? Não. Que esse gatilho aqui startou aquele gatilho da semana, né? Lá no início. Ok? Como isso aqui é um extremo, pessoal, isso aqui é um extremo, ok? Esse bicho aí é um extremo. Então, esse cara, eu posso considerá-lo um gatilho, porque ele devolveu o cara do ajuste dentro do gatilho, do semanal. Ele é o cara que startou aquela baixa, pessoal, da semana, tá certo? Então, aqui
é uma coisa meio sui generis que aconteceu aqui, tá, pessoal? É uma coisa que não é comum. E a gente tem que tomar uma decisão do que a gente encara isso, de como a gente encara isso. E nós podemos estar certo, né, nessa decisão ou errada. Mas uma vez tomada a decisão, você não pode voltar atrás, tá, pessoal? Uma vez voltada a decisão, você não pode voltar atrás. Então, se eu considerar isso que eu estou falando, ó, se eu considerar isso que eu estou falando, eu vou ter uma falha, ok? Que o preço daqui pode subir, perfeito? Mas percebam, pessoal, eu não testei a razão, eu não testei a impulsão. Veja aí que interessante, eu não testei isso ainda. Apesar de eu considerar esse cara um gatilho, pessoal, eu não posso considerar isso aqui uma falha. Eu não posso operar aqui como uma falha. Eu não posso considerar isso aqui uma falha para subir e tampouco posso considerar, pessoal, uma falha para cair aqui, por essa linha. Isso é só para mim entender a relevância desse cara aqui, ó. Tá bem? Como eu disse, pessoal, tá meio sui generis esse movimento. Eu realmente não lembro de ter visto um cenário parecido. Mas eu vou pegar as regras do Promissas e vou interpretar esse movimento. E uma vez interpretado, pessoal, eu vou trabalhar nesse sentido. Ok. Então, o que que você vai entender, não? Eu vou entender assim, pessoal, ó. Eu vou tirar esta linha, tá? Eu vou tirar esta linha. Para mim, o semanal fez a falha, está fazendo um teste para fazer isso. Para mim, tá bem? Ok. E o diário, para mim, pessoal, ele apenas fez o quê? Uma falha de projeção, tá bom? É a única coisa que eu vou entender do diário aqui, ó. Uma falha de projeção. Por quê? Se eu entender este cara como gatilho, pessoal, ele fez uma falha, ele pode ir para cima. E pode realmente. O preço está subindo, ó. Ele pode continuar indo, tá? Mas eu vou entender este movimento hoje como uma falha de projeção. Isso não me dá direito de venda, tá, pessoal? Isso me dá uma falha de projeção. Vocês sabem quando é uma falha de projeção do 10? E eu tenho uma falha confirmada no 5, eu tenho uma venda, né? Mas aqui, quem vai me falar alguma coisa agora é o 120. Então, no meu amigo diário, eu vou tirar isso daqui, vou deixar a linha no lugar que ela tem que estar, o teste que ele não fez ainda, o teste que ele não fez ainda, e o teste que ele não fez ainda. Então, eu vou aguardar. Para mim, isso aqui é uma falha de projeção. Não me dá direito de venda, a não ser que o 120 me diga isso. Tá certo? Se o 120 confirmar, então o preço tende a vir testar para cá. Ou pode subir. Então, vamos agora para o 120, pessoal. Vamos lá. Vamos ver o 120. Bom, a tendência do 120 é esta daqui, né, rapaziada? Ó, a tendência do 120 é esta. A razão do 120, né, que a gente trabalha com ela, é esta daqui. Então, eu tenho o que, Cisenão? Aqui. Eu tenho este movimento micro para tentar romper, mas ele está fazendo uma falha. Então, se essa falha estiver confirmada no menor, eu tenho um alvo, certo? Ok, Nando. Então,
O que é que eu faço? Eu deixo a minha linha no alvo. Então, o 120 está dizendo o que para mim? Não. Ele está dizendo isso, ó. Eu vou fazer isso. É isso que ele está dizendo. Mas está confirmado esse movimento? Não, não está confirmado. Então, eu preciso de outros tempos gráficos para entender isso. Então, eu vou para os 60 agora. Eu só vou voltar no diário, pessoal, e colocar as linhas para aparecer, né? Porque o diário tem que aparecer nos outros tempos gráficos nossos. Menos o 120, mas o diário tem que aparecer. Fica mais fácil a visualização, tá, pessoal? Agora, o 120 não. Se ficar aparecendo nos outros tempos, ele atrapalha a gente, na minha opinião. Eita. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu tirar. Deixa eu mudar aqui. Qualquer intervalo para aparecer lá nos outros tempos, né, pessoal? Pronto. Agora eu vou no 120. Ok, agora apareceu. Agora eu vou no 60, pessoal. Então eu tenho uma falha que não está confirmada, cujo alvo é aqui. Ok. Isso pode ser apenas um pullback, como pode ser uma falha. Mas quem vai me falar é o menor. Tá bom? Então vamos para o 60. O 60, pessoal, está igualzinho ao 120, ó. Alta, não é? Falhei a razão, criei um movimento aqui, um pullback no próprio movimentinho, então eu tenho um alvo. Então o 60 criou uma falha. Olha só, o 60 criou uma falha, pessoal, não confirmada ainda, cujo alvo é aí, inicial, e o próximo alvo do 60, pessoal, é aqui, ó. É esta razão micro, correto? Ah, não, isso aqui não é uma razão, não. Isso aqui é isso aqui que desceu aqui. Aí eu rompi aqui, então é aqui a razão micro. Isso. E o 60, pessoal, tem uma coisa interessante aqui, viu? O 60, ele está neste movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ele não falhou, não, ó. Eu ainda estou nele, viu? Ó, eu ainda estou nele, viu? Ele não falhou, não. Entendeu? Isso aqui é um pullback dele, ó. É um pullback dele. Este movimento aqui, pessoal, ó. Este movimento aqui, ó, é o pullback deste pullback aqui, ó. Isso não está falho, não. Ok? Ó, percebam que aqui em cima teve a falha dele, ó, para retrair apenas, tá? Ó, por enquanto, é uma retração. Ó, rompi, confirmei, testei e não fui. Então eu ia cair, eu tinha uma falha aqui para descer. Aonde é o alvo dessa falha? Pode ser aqui, pode ser aqui. Tá bem? Esta é a razão, né? Esta é a razão. Então, pessoal, veja que este semanal aqui está num ponto em que eu não preciso dele, não, ó, tá? Eu vou tirar daí. Por quê, Nando? Porque aqui, pessoal, é um ponto micro, né, ó. Então, eu fico com o micro, tá certo? Fico com o micro. Por quê? Porque o micro sempre desenrola primeiro, né? Então, eu tenho este movimento no 60, tá, pessoal? Este movimento no 60 aí. Este movimento aqui, ó, pode fazer acontecer isso ainda, tá bom? Como é que eu sei que vai vir para cá? Como que eu sei? Eu não sei ainda, pessoal. Como você não sabe? Sim, pessoal, houve a primeira falha. Não está confirmada. Ainda não está. Eu preciso descobrir isso, né? Eu tenho que descobrir isso. Então agora eu vou para o 30 para ver o que, que ele me diz dessa falha aí. Eita, se eu voltar para o 60 aqui, eu vou tirar todas essas linhas aqui e vou marcar tudo de novo. Ele não pode aparecer lá no 30, né? Eu sempre esqueço de fazer isso, tá?
Então, eu vou colocar aqui no ponto da falha, vou colocar onde é o primeiro teste e vou colocar onde é o segundo alvo, que é aqui. Ok. É um micro, tá, pessoal? Isso é um micrinho, certo? Então, é isso aí. Isso é os 60 minutos. Agora eu vou para o 30 para saber se esta falha vai fazer esse movimento aqui. Certo? Vou lá no 30. No 30, pessoal, olha só que coisa, né? Tá aqui, o 30. Olha só, pessoal. Eu tinha uma tendência de alta. Aí eu criei uma de baixa. E eu estou nessa de baixa? Não. Não, não estou nessa de baixa. Como assim não estou, não? Essa de baixa é um gap, cara. O que é isso? Olha o tamanho do gap aqui, ó. Não, pessoal. Ah, é verdade, eu tô nela, pessoal. Eu tô nela. É baixa a tendência do 30. É baixa. Olha só, pessoal. A tendência do 30 é baixa. Hum, então, o que essa linha está fazendo em verde? Tá? Que é essa? Ah, é o semanal. Eu não preciso de semana aqui, pessoal. Não preciso dessas linhas aqui de semana. Eu vou voltar para o 30. Continua aqui. Tirar fora. Ponto. Vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui, Nando? A tendência é baixa e o movimento, pessoal, para fazer o pagamento desta tendência aqui, ó, para fazer o pagamento dela, cuja razão, pessoal, é este movimento aqui, ó, é o gap. A razão é o gap. Ah, não, não é a razão. Esse aqui é o primeiro pullback, né? A razão está aqui, ó. A razão está aqui. Olha só, já estava olhando errado. A razão está aí. Espera aí, deixa eu ver, pessoal. Rompe. Sou baixa. Não, não, não. Tá vendo? Eu estou enxergando coisa errada. A razão está aqui. Se eu sou uma alta, eu sou uma alta. E agora eu sou uma baixa. Se eu sou uma baixa, então a razão está aqui. Isso daí. Isso é a razão da baixa. Ó, fica estranho assim, porque a gente não está olhando o gap, né? Mas o gap é isso aqui, ó. Então a razão da baixa está aqui, ó. Então, se este movimento, olha pessoal, a análise hoje está terrível, hein? Meia sui generis. Este movimento aqui, pessoal, não é mais esse que tem que falhar para o preço vir para cá, não. É apenas esse aqui, ó. Porque ele rompeu lá em cima, tá vendo? Ó? Então aqui eu já fiz a primeira falha, tá vendo? Ó? Rompi, voltei e falhei, estou caindo. Então o movimento que quer me levar para cá, pessoal, é a falha desse cara aqui, ó. Mas eu não falhei ainda, tá? Ó. Eu apenas sou uma falhinha micro aqui, ó, para fazer isso aqui, ó. Eu ainda não disse que vim para cá, não. Eu ainda não falei isso. Olha só, pessoal, como que é o negócio. O 30 minutos ainda não me falou que vai descer aí para ele, não. Ok? Ó, ele não me falou ainda não. Tá bom? Esta é a razão desse movimento aí. Eu vou deixar as linhas na razão. Olha, ele não me falou não. E ele está falhando ao quê? A razão macro, né? Ó, ele está falhando a razão macro, tá vendo? Só que não está o quê? Confirmado. Até porque eu não testei nem aqui ainda, né? Então, agora eu preciso saber. Esta falha, Nando, tem probabilidade de trazer para cá? Na razão? É o que a gente vai ver agora no 15 minutos. Vamos lá para o 15 agora, pessoal.
A gente vai regredindo, pessoal, para saber isso, tá? Então, percebam, pessoal, no 15 minutos, nós temos que entender o preço aqui. Vamos lá. Olha só. No 15 minutos, nós temos este movimento aqui, ó. Aí eu tinha este, estão vendo aí? Que foi vencido por este. E depois ninguém mais venceu ele. Daí houve a falha aqui, ó. Ó. Aí houve a falha aqui. E o preço subiu. Lá em cima houve um rompimento deste cara aqui e uma inversão. E agora, os 15 minutos é uma tendência de baixa, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Ó? Cheguei na conclusão que o preço vai provavelmente descer para o alvo do 30, do 60, né? Diante. Então, veja, eu tenho esta falha do 15. Agora eu preciso saber, pessoal, se esta falha do 15 está confirmada no meu amigo 10 minutos. Olha só, pessoal. Então, veja, a minha tendência do 15, pessoal, a tendência do 15, tendência, tá, pessoal? Não é FIBO, não, é tendência. Essa baixa aqui, ela não existe mais no 15, ó. Era só essa daqui, ó. A minha tendência do 15 é só esse movimento aqui, ó. É ele que quer levar o preço para baixo, para começar aquela descida lá. Então, eu vou colocar a linha aqui na razão dessa tendência, que é aí, pessoal, a razão dela. Ok? Ó, coloquei a linha aí, pronto. Agora, eu vou no 10 minutos. Eu quero saber se esta falha é para descer ou é para subir. Pronto, agora eu vou no 10. Aonde eu vou operar? Aonde eu vou operar? Aí eu vou para 10 minutos. E no 10 minutos eu percebo. Olha só, pessoal, 10 minutos é diferente, tá? Ó, olha só como que é o negócio. O 10 minutos não está igual ao 15, não. O 10 minutos tem essa tendência que é baixa. O 15 era alta. E o 15 é baixa agora, mas a do 15 é só a pequenininha aqui, né? E a do 10 é esta grande aqui, ó. A do 10 é esta grande, ó. Então, o pullback do 10, ele acabou de falhar, né, pessoal? Ó, pá, 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 pá. Eu era o última alta. Eu inverti aqui, ó. E aqui eu criei outra e confirmei. Pronto, pronto. Eu tenho a minha decisão. O preço primeiro vai descer. Primeiro o preço vai descer. Então, agora eu cheguei na conclusão da minha pré-análise. O preço vai descendo. E o melhor ponto de venda desse trade, ele pode cair daqui, mas também pode testar lá para cair. E o ponto de falha é aqui em cima, para subir. E aqui eu já estou no movimento de queda. Então, está confirmado que o preço tende a cair. Diante desta, está confirmado, tá, pessoal? Isso aí é confirmado, ó. Tá bem? Confirmado, tá certo? Isso é confirmado. Se eu tivesse operando nesse dia, eu ia agora para, vou dar uma olhadinha nos 5 minutos, que está na mesma vibe, né? Na mesma coisa, ó, invertendo e confirmando a mesma coisa, sim. Ó. Então o preço tende a cair aqui, né, pessoal? Obviamente, e a gente sabe disso. Ó, tende a cair, e ali é o ponto de entrada. Ok, vou no 3 minutos para fazer os refinos, né, pessoal? Ver aonde que é as entradas, os pequenos. O 3 minutos está aqui, neste movimento. Então, a entrada dele é aqui em cima. Olha só, pessoal. Tudo aí, ó. O 3 minutos é este movimento aqui, pessoal, ó. E o ponto de entrada é aqui.
certo? Ele pode cair daqui? Pode, mas este é o ponto de entrada mais seguro, né? Ou aqui, né, pessoal? Eu não gosto quando a máxima da razão fica acima da máxima da impulsão. Ah, não, mas a impulsão é aqui em cima. Na verdade, pessoal, o preço pode ir até aqui, ó. Até aqui, na verdade. E aí? O problema é que quando ele chega aqui, que é a máxima da venda, ele pode dar a venda, bater, voltar, depois falhar e depois querer cair. Né? Pode fazer tudo isso, tá bom? Então, tá bom. Mas a princípio, o principal ponto de venda nosso é aqui, ok? Muito bem. Agora eu vou no 1 minuto para fazer o nosso refino, né, pessoal? É aqui que a porta torce o rabo. Olha só, pessoal, no 1 minuto, a entrada é aqui, ó. A entrada é aí, tá bem? Ó, já testei aqui, a entrada é ali. Ó. Esse preço tende a fazer isso agora, na abertura. Agora tem um detalhe. A abertura depende do gap, né, pessoal? Eu não sei aonde o preço vai abrir, né? A gente faz toda essa pré-análise e aí o preço quebra toda a nossa estrutura. Vai aqui no 10, por exemplo, e abre aqui em cima. Pronto, já inverteu a tendência. A minha razão passa a ser isso daqui e a gente vai tentar romper para cima, né? Se o preço abrir aqui para baixo, a minha FIBO se estende e eu tenho que aguardar os pullbacks. Aí eu preciso esperar gatilhos para comprar retração, preciso esperar falhas para vender impulsão. Se ele romper lá para cima, eu preciso que ele volte para mim poder entrar, confirme a falha, né? Tudo isso, ok? E é obedecer as diretrizes do premista para fazer cada trade, né, pessoal? Uma coisa é você ler o mercado, outra coisa é você conseguir operar sua leitura, tá, pessoal? São coisas distintas, tá bem? Distintas. Então, se o 10 está apontado para baixo, eu vou olhar para o 120. Aonde é o alvo do apontamento do 120, da falha? É aqui. Se o 10 está apontado para baixo, eu quero acreditar que enquanto aquele 10 minutos não inverter, não falhar, o preço tende a vir aqui. Então, dito isso, se o gap não estragar a nossa abertura, nós temos no 10 minutos este movimento aqui. Pode ser só aqui, ó, também, ó. Ok? Mas o refino dessa entrada, onde está? Aonde está o refino, Cizenando? Está aqui no 1 minuto. Simples assim, né? Aqui, ó. Aqui está o refino do mínimo. E esse preço, pessoal, só vai reverter para cima se, por acaso, este movimento do 1 minuto for perdido. Qual o movimento, não? Este aqui, ó. Esse aí que está marcado a razão aí, ó. Esse aqui, ó. Se esse movimento falhar, ele tende a subir. Caso contrário, ele vai cair. Muito bem. Isso, pessoal, chama-se probabilidade. Isso não é garantia de direção de preço. Isso é uma probabilidade. Se é uma probabilidade alta, tem também a probabilidade menor, que pode fazer dar errado a maior, né? Então a gente tem que sempre operar da melhor maneira possível para diminuir o nosso risco, tá bom? Porque nada é garantido aqui. Isto é só uma leitura, uma probabilidade, tá bom? Nós operamos probabilidade, não certeza. Longe de operar certeza, tá bem? O preço pode fazer tudo certinho, romper, confirmar, vir testar, você fazer seu trade e mesmo assim o preço resolve estopar. E aí, por quê? Porque o preço, quando ele estopa a gente, pessoal, ele estopa por dois motivos. Qual é, Nando? O stop financeiro e o stop técnico.
Quando eu inverto e confirmo, então se antes dele fazer isso, ele te estopa financeiramente, porque você tem um limite para perder por trade, né, pessoal? Quando você erra, tem que sair fora. Então você decide qual é o teu limite, é o primeiro stop, é o financeiro. E o segundo stop é o técnico. Qual que é o técnico? É aquele que o preço não pode passar de certo ponto, aonde você tem que stopar, ok? No 1 minuto, a gente não usa a linha do 1 minuto para stopar, a gente usa o rompimento, a confirmação, para depois botar o stop. Se até acontecer isso, ele pegar o stop financeiro, acabou o teu trade, você está errado, sai fora e parte para outra. Por isso que você tem que avaliar bem as entradas, né? Sempre dá preferência de entrar nos melhores pontos para que você não corra nesse risco de ter que aguentar um drawdown enorme, né, pessoal? Por exemplo, ó, se você vai querer comprar aqui embaixo, por exemplo, não tem sentido, né? É melhor você tem que ficar de fora, você não pode comprar embaixo. Não tem cabimento isso. Bom, se bem que aqui está pouquinho o negócio, né? 90, 100 pontos, 137, 150, que é os nossos. Aqui hoje em dia, pessoal, 150 pontos é muito pouquinho para stop. Né? Mas se ele vier aqui, eu tenho um bom espaço, né, pessoal? Eu tenho um bom espaço aqui para lutar com ele, né? Então tá bom. Nando, você vai bater de primeira aqui? Se o preço abrir sem gap, pessoal, sem gap, e voltar até aqui, se estiver passando, espera voltar e tenta vir com ele, né? Se você se sentir confiante. Esse é o tipo de trade, pessoal, de nego apressado, viu? De gente com sangue no olho. Não há necessidade de bater de primeira aqui. Não tem necessidade, tá bem? Não há necessidade. Mas, se você quer fazer e correr o risco do stop, desde que o preço abra sem gap, tá, pessoal? Porque se ele abrir com gap para cima, acabou a tua leitura. Se ele abrir com gap aqui, embaixo, ele ainda continua com a mesma leitura, ó. É a mesma leitura, tá bom? Se ele abrir para cá, é a mesma leitura. A leitura só muda se ele inverter. Se ele inverter, se 1 minuto abre invertendo, o que ele quer fazer, pessoal? Ele quer levar no ponto de venda dos maiores, né? Ó, daí ele vai querer levar no ponto de venda de quem? Do 10 minutos, né? Ó. Então, quando ele chega lá, ele precisa fazer uma falha confirmada para você poder entrar. Tá certo, meus amigos? É isso daí. Então, ó, esse é a FIPO do 10, ó. Aqui ele tem que fazer uma falha confirmada para te dar a entrada. Tá certo? Mas se ele for só no ponto dele, o preço tende a cair. Tá bem? É o teste. Por que, Nando, que dá para de primeira? Porque se eu tivesse operando, pessoal, era o que eu ia fazer. Ó. Rompeu, confirmou. Foi testar e eu vendi. Era isso que eu estaria fazendo. Agora, o gap vai ter que me dar esta oportunidade. Ele não pode quebrar essa minha leitura, né? Então, se o 10 está caindo, pessoal, o alvo se torna o do 120, que é essa linha fluxo aqui embaixo, e nos menores, o 60 é aqui, né? Podendo passar para cá. Aí cada tempo gráfico que vai fechando, vai tendo a sua leitura, né? Ó, o 30, o, o 15 também é baixa, né? Então o 15 e o 10 já querem levar para os outros alvos, né, pessoal? E, e tem um detalhe também, né, pessoal? Tem um detalhe muito importante aqui, né? Ó. O 120 é alta, né? A tendência é alta, mas percebam, eu já testei, ó. Por que que eu falhei aqui, né? Será? Será que eu vou querer vir fazer esse teste aqui do diário? Falta? Quem sabe, né? Ou será que só quero testar aqui, tentar e parar e depois cair? Ou será que eu quero vir aqui, romper, confirmar e vir pagar a FIBO que eu não vim ainda aqui, ó, eu nem testei ainda a máxima lá, e depois tentar pagar, falhar e depois cair? Ou será que eu quero simplesmente fazer o quê, não? Simplesmente eu quero falhar aqui e criar uma nova tendência? Ah, pessoal, tudo é possível, né? Tudo é possível.
tá bom? Mas a pré-análise nossa diz que o preço, se o gap não atrapalhar, esse é o alvo, tá bom? Então, a gente vai agora aguardar a abertura para a gente poder fazer os nossos trades de acordo com essa leitura, tá bem? Então, até mais, pessoal. Aí, rapaziada, começou o nosso leilão aqui no pregão, né? Então, o preço está trabalhando aqui para cima, pessoal, olha só. Já está jogando por terra a nossa pré-análise por enquanto, né? Então, não tem problema. Se o preço estragar a pré-análise, abrir fora do contexto da pré-análise, a gente reposiciona, né, pessoal? E continua com a mesma maneira de enxergar o mercado, certo? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Vamos aguardar. Deixa eu preparar minha tela aqui da esquerda, né, pessoal? Senão não dá muito certo. Vou colocar aqui. Okay. Vamos lá. Esperar abrir o mercadinho. Ixi, pessoal, abriu lá em cima, olha só. Então, o gap acabou com a nossa pré-análise, né, pessoal? Então, agora nós temos que ter calma. Temos este movimento aqui no 120, tá vendo? Ó? Tá certo? A razão passa a ser isso aqui, ó. Olha só, pessoal, a razão passa a ser isso daqui. Perfeito? Isso daí. Então, aqui nós temos a linha da razão, que é esse gap aí, malucão, aqui embaixo. Tá certo? E a nossa tendência é essa daqui, ó. Tá bom? Então, vamos marcar as nossas linhas e agora ter paciência de esperar o preço conversar conosco, né, pessoal? Tá aí, ó. E aqui é a mínima da tendência, né, ó. Desse lado aqui. O preço não para de subir, né, rapaziada? Tá doido, rapaz. Então, o que que nós temos aqui, Nando? Nós temos este movimento aqui, né, ó. Certo? A tendência é o gap. Então, agora, bora. Bora, 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 bora. Agora é ter paciência, né, pessoal? Ter calma, não querer atropelar nada e aguardar, né? Vamos reposicionar aqui as nossas linhas. O 10 minutos é isso aqui. Ó. Então agora nós temos que ter muita paciência, né? Esse aqui é a impulsão, né, pessoal? E virou um gatilho, né? O gap virou um gatilho no 10 minutos. Então eu vou colocar uma linha aqui, ó, nele, né? Tirar essa daqui, essa cor, colocar uma cor mais tranquila. Aí, ó, virou gatilho de impulsão, gap, né? Ponto de falha, por exemplo. Correto? Isso aí. Para cá, aqui virou aqui no 60. E aqui, tirar essas linhas aqui. Pronto. Aqui também vamos tirar fora isso daqui. Aqui no 15, pessoal, a tendência era aqui. Baixa. A tendência aqui no 15 era aqui. Não, não tinha rompido. Então no 15 é aqui também, pessoal. Ó. É aqui. Aí e aqui. 60 também. Aqui no 30, rompeu embaixo. É diferente. E aqui em cima mesmo. Então aqui e aqui. Ó. E aqui no 15. Isso aí.
É isso aí, pessoal. Agora, paciência, resiliência, calma e aguardar o preço nos dar alguma oportunidade. Então, só esperar agora. Agora não há muito o que fazer. Pam, 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 pam. Aqui nós temos esta daqui. Pronto, um minuto aqui ali. Certo. Aqui nos 5 minutos. Aqui. Pois é, pessoal. Agora que o preço abriu com esse gapão de alta aí, nós temos que reposicionar as nossas linhas, né? Ó, e aguardar, né? Não tem muito o que fazer, não. Então vamos aguardar com calma para tentar achar um trade. Esse é o movimento que nós temos nesse momento, tá certo? Ó, tá aí o movimento. Esse daí. Ok? Então, a partir de agora, isso aqui é o micro e lá é o macro. Ok, Cícero. Bora, bora, bora. Vamos aguardar o que vai acontecer. Vamos colocar a linha aqui dos 5 minutos também, né, pessoal? Gatilho, 5 minutos, gatilho. Para, pa, 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 pam, pam, pam. Agora é paciência e calma. Bora lá. O 10 está devolvendo tudo aí, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não há o que fazer. Então, se não há o que fazer, a gente olha para o mercado. Não é isso? Se não há o que fazer, a gente olha. Simples assim, né? Simples assim, meus amigos. Bora. Será que já chegou nos 200 mil aqui? Não, ainda não. Chegou ainda não. Não chegou ainda não. Ó, pessoal, aqui se o 10 fechar verde, ele vai romper, né? E o 5 pode confirmar, né? Ó. E aí o preço pode subir. A probabilidade, né? E aí quem tem que falhar é esse carinha aqui, né? O preço subir. Tá certo? Então vamos prestar atenção. Falta 1 minuto, ó. Esse aqui já fez a falha, né? Mas o 10 não fechou ainda. Então não tem trade, não. Tá bom? Então vamos ver aqui o que, que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá. Vamos torcer para dar um trade aí, né, pessoal? Mas tá.
10 querendo romper aí, ó. Só que se o 10 devolver esse gatilho do gap, não tem venda, né? Não tem venda porque o 5 não vai confirmar ele, né? O 5 não vai confirmar. Correto? Ó? Esse movimento aí, né? Ó. Aí o 5 não vai confirmar, né? Daí não dá. Vamos ver, é esperar. Falta 2 segundos. Ó, o 10 falhou, tá, pessoal? O 10 falhou o gatilho, né? Ó. Falhou a linha do gap, mas o 5 não confirma, né? Então, não tem trade, né, pessoal? Ele pode cair? Pode, mas não tem trade aí, né? Então, se não tem trade, a gente não faz o trade. Simples assim, ok? Não tem como fazer nada. Isso aqui também passou a ser um gatilho agora, tá, pessoal? Isso aqui é o pullback, ó. Esse cara aqui, ó, olha o movimento, pessoal. Eu vou desenhar aqui, temos 10 minutos para fazer um desenho, tranquilo, né? Sem precipitação, sem querer operar o que não existe, né? Ó, aí, né, tem esse caboclinho aqui, vamos voltar um pouquinho. Opa, opa, opa. Eu tenho tanto. Olha só, aí, né, vamos pintar esse cara de verde, né, pessoal? Vamos pintá-lo de verde aqui, só para a gente saber, pessoal, que aqui é o nosso gap, tá? Para a gente visualizar ele, pelo menos aqui nos 10 minutos, para que a gente possa não esquecer, né, do gap. E acho que tudo que a gente enxerga fica melhor, né? Então, pronto. Aí, ok. Hum, 1 minuto. Todo mundo está numa tendência de alta ainda, tá, pessoal? Todo mundo está numa tendência de alta. Então, se todo mundo está numa tendência de alta, todo mundo está numa tendência de alta. Tá bem? Ok. Então, vamos aguardar o que fazer. Muita calma nessa hora. Ai, ai. O 10, pessoal, ele fez uma confirmação desse rompimento aqui, ó. Então, aqui ele pode dar compra aqui embaixo, tá? Nesses pontos aqui, tá bem? Ele pode, ó, o 10, pessoal, isso aqui é ponto de compra, tá? Ó. Esse é um ponto de compra. E o extremo é aqui embaixo, tá, pessoal? Esse é o melhor. Mas aqui também é o teste, é um teste. Ó. Ele confirmou, tá vindo fazer um teste aqui, tá? Nesse momento, tá bom? Então, a gente fica de olho agora. Ó, nós estamos em um ponto de compra aí, tá bom? Estamos num ponto de compra. Eu preciso de falhas confirmadas, né? Se eu quiser fazer um trade aí, tá bem? Porque o 10 confirmou, né, pessoal? O 10 confirmou. Isso aqui é o micro do 1 minuto, certo? Vamos lá. Vamos ver se a gente. Nós temos uma probabilidade, pessoal, de subir. De subir, tá bem? Ponto de compra, mas também é ponto de falha, então temos que ter cuidado, tá? Essa tendência aqui, ela não falhou não, ainda, tá bom? Isso é ponto de compra, ok? Ó, isso aqui pode significar uma falha confirmada, tá bom? Menor, né? Deixa eu ver se ele tocou no ponto de compra, pessoal. Eu tô achando que ele não tocou, não.
Deixa eu ver. A máxima 205. A mínima 210. Ele não tocou ainda, tá, pessoal? Então esquece um minuto aí. Não tem nada de um minuto aí, não. Esquece. Não tá bom, não. Ele não tocou, não. Então vamos aguardar. Vamos aguardar. Ó, um minuto não confirmou a falha aqui no gatilho, né? Então, mesmo que tivesse tocado, nós não poderíamos fazer nenhuma entrada ainda, tá? Lembrando, pessoal, que essas entradas aqui não são boas, não, tá? Essa um minuto, pessoal, você pode usar ele para entrar apenas aqui. Mas o problema é que o 10 confirmou com negativo, né? Então, só que eu poderia tentar a entrada, sim, pelo minuto, mas o problema é que o 5 fez uma falha, ó. Então, não tem como você fazer o trade, tá? Pelo um minuto, ó. Eu estava esquecendo do 5 aqui, ó. Mas eu estou em ponto de compra, tá, pessoal? Eu estou em ponto de compra. Eu só preciso achar um jeito de entrar. Pelo um minuto não dá mais, tá? Não dá mais. Então, esquece o assunto do minuto aí. Não tinha olhado a falha do 5 aqui, ó. O 5 falhou o gap dele, ó. Então, o 5 fez uma falha. Então, eu não posso comprar pelo minuto. Já ia cometer um erro, tá? Então, deixa acontecer, né, pessoal? Tá no pullback, tá chegando aí, vamos ver. Vai acontecer. E ele pode falhar, pessoal. Pode falhar e cair aí, né? Tá tudo bem. Vamos ver. Ó, o 15 tocou no ponto de compra dele, tá, pessoal? O 15 tocou, olha lá, ó. 15 tocou, ok? 15 tocou e confirmou uma alta, bem? Mas quem tem que dar entrada para nós é o 10, né? Então, se o 10 não der entrada, não tem a alta do 15, tá? Não tem a alta do 15, não. Tá bom? Então, fiquemos ligados aí. Fiquemos ligados aí. Essa é uma baixa, lá é uma alta, que mudou também. Isso aqui. Esqueci de mudar aqui. Eita, aqui tá difícil. É uma alta, daí eu rompi lá. É pro back. Então, aqui e aqui. Essa aqui não tem mais. Ponto. Aí. Bora ver, pessoal. Bora, 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 bora. Bora. Temos que ter calma, Zenando. Não podemos atropelar o nosso conhecimento. Se nós não tivermos calma, não dá. Pessoal, o trade é paciência, tá bem? Trade a pessoa tem que ser bem resiliente mesmo, senão ela está fadada a, a se perder, tá? É melhor você não operar do que operar quando o preço não fala com você, tá bom? Ó, lembrando, o preço não tocou onde tinha que tocar, não, pessoal. Ele não tocou aqui, não, tá bom? Ele não tocou no ponto que tinha que tocar, não. Opa, tá errado. Tá o hino. Ó, faltou um cabelinho de gato aí para ele tocar, tá vendo? Ó? Faltou. Então, se não faltou, não tocou, né? Então, tá bom. Vamos lá. Aqui, deixa eu tirar essa linha da. Então, aí é a linha do gatilho. Vou botar a linha do gatilho aqui. Vamos ver aí, pessoal, se o preço vai tentar cair daí ou não, né? Olha, se o 10 fechar assim, pessoal, ó, e o 5 assim, nós temos uma venda curta, curta, curtíssima. A tendência é alta, né? Você avalia se vale a pena você fazer o trade, tá bom? Por quê? Para você fazer esse trade, pessoal, o ponto da entrada é aqui em cima, viu? Ó, nesses pontos aqui, ó.
O ponto da entrada é aqui, ó. Tá bem? Ou até aqui, certo? Lembre-se disso, porque o alvo é muito curto, tá? Então, não se deve entrar na falha aqui, por exemplo. Não se deve entrar aqui. Se o 5 confirmar, ele tem um alvo curto. Pode ser só aqui, ó, que ele não tocou ainda, aqui no 5, ó. Tá bem? Ó, nós temos uma venda, por exemplo, tá bom? Mas o macro está dizendo que o preço pode subir. Presta atenção. Então, você tem a venda, você precisa de uma falha confirmada desse cara aqui, desse movimento que vai chegar no ponto de venda. Ele tem que confirmar, porque eu confirmei com verde, certo? Então, muito bem. Então, nós temos uma venda cujo alvo é aqui, tá certo? Mas o ponto de entrada nosso é nessa região aqui, ó, ok? E ele pode vir até aqui, ó, neste movimento de baixa, esse que a gente está vendendo, tá bom, pessoal? A razão dele está aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, tá bom? Se você vender aqui, você saiba que tem que aguentar um drawdown até aqui, tá bem? E o alvo é a linha amarela, tá certo? Ó, chegou no alvo, tá bom? Ó, ele fez a falha confirmada antes do alvo. E o alvo é curto, não vale a pena, tá, pessoal? Se você quiser vender, não vale a pena. Era muito curto nesse momento, tá bem? Lembrando, a nossa tendência ainda é alta, não falhamos ainda, tá bom? Aqui deu a primeira venda nossa, um alvo curto, ok? O melhor ponto da entrada era por aqui. Você que decide a sua vida, desse jeito aí. E agora a gente continua. Vamos aguardar. Nando, você vendeu? Pessoal, o que o Premissas fala? Quando eu tenho a venda, se o preço não chega no ponto da entrada, tem que dar o quê? Uma falha confirmada. Não é isso? É. Ele fez a falha confirmada aqui, ó. Tá bem? O alvo é curto? É. Se eu vendi, pessoal, eu já vou estar protegido. Tá bem? Porque o alvo é curto. Eu não sei se ele vai cair para testar aqui embaixo. Não sei. Tá certo? Ai, é. Mas dá um bom trade, né? Se ele vier até aqui embaixo, dá um ótimo trade. 895. É exatamente aqui onde está 1 minuto. Um pouquinho mais para baixo. Tá certo, pessoal? Ó, pessoal, isso aqui é ponto de compra, viu? Ponto de compra, tá bom? Para essa FIBO cair, o preço tem que inverter. A tendência é de alta. O 120 está fazendo um teste neste momento, tá bom? Então, qualquer venda que aconteça aqui é muito justa. E você decide, certo? Vamos lá. Vamos aguardar uma nova oportunidade ou quem está no trade está segurando ainda, né? E o preço ainda não falhou para subir, né?
Ó, pessoal, o 3 chegou exatamente no ponto da compra. Vocês viram aí, ó? Correto? Falta chegar no ponto do 5 e o ponto do 10 é bem aqui, né, pessoal? Mas o preço pode subir daqui. Só que daí tem que falhar, né? Tá bom? Então, vamos aguardar o que vai acontecer, Zenando. Vai saber, né, pessoal? Vai saber. Nando 15 confirmou, sim. O ponto da compra é aqui. Pode subir daqui? Pode. Mas o 10 fez a falha. Ele ia trazer o preço para baixo. Então, ele está trazendo o preço para baixo. Ok? Ao 5, pessoal. O 5 não criou nova fibra. Escutaram aí, ó? Não criei, Nando. Não criei. Mas eu testei o meu ponto. É, mas eu criei sim, pessoal, eu acho. Eu acho que eu rompi ali. Olha só, vou botar ali aqui. Não, não rompi, não. Fechamento, 340, não, é mínima. 340 e o fechamento, peraí, mínima 210. Fechamento 215. Então eu não rompi o 3, tá, pessoal? Não rompi, não. Eu tô na mesma, ó. Eu tô neste movimento aqui, ó. E cheguei no alvo, tá certo? Ó. Quando esse movimento falhar, o preço tende a subir, porque eu estou em um ponto de compra, tá bom? Ó, ponto de compra, tá, pessoal? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos, gente, que atrás vem gente. Vamos, gente, que atrás vem gente. Vamos embora. O negócio é aguardar, pessoal. O negócio é aguardar. O movimento micro nosso, pessoal, é esse aqui agora, ó. Esse aqui, eu sou do 1 minuto, né? 1 minuto é tendência de alta, né? Bom, isso aí está escrito já. Mas o micro dele é aqui, tá vendo? Ó? Tá bem? Já vai alinhando ali. Mesma coisa por 3 minutos. O movimento é de alta, mas o micro dele está falhando. Tá vendo, pessoal? Ó, está falhando, ó. Mas o micro dele é esse aqui, ó. Certo? Então vamos com calma. Vamos com calma. Não há o que fazer. Isso aí, não há o que fazer agora. Estamos num ponto de compra, mas não está dando entrada. Se não está dando entrada, nós não vamos entrar. Quem entrar na compra, saiba que não é hora ainda. A única coisa que está acontecendo é os menores querendo fazer a falha, por enquanto. Mas se eu não estou no extremo, eu não tenho por que usar os menores para fazer isso. Perfeito? Então, tá bom. A primeira venda nossa, eu falei que o preço ia cair, ele tinha o alvo, né? Ele aconteceu o alvo. Simples, era curto, né? A pessoa decide.
Havia a probabilidade de romper, né, e descer até aqui? Sim, sim, havia. De vir até aqui? De vir até aqui? Claro que havia a probabilidade. Mas não veio, né? Mas deu o primeiro alvo. Por quê? Porque ele não tinha tocado, tá, pessoal? Ó, se ele tivesse tocado aqui, ó, se o 5 tivesse feito o toque, pessoal, aqui, ó, se eu tivesse feito o toque e confirmado, aí o alvo era aqui embaixo. Mas não é o caso, tá bom? Nando, e agora, Nando? Pessoal, esse gatilho do 10 aqui está no ponto da compra. O 5 está autorizando eu comprar? Não. Não está autorizando eu comprar, tá, pessoal? Não está. E o preço acabou de falhar para cá e. Nando, mas a tendência é de alta. Não é uma falha para subir? Pode subir, pessoal, mas o 5 não autoriza. Isso aqui pode cair, mas a tendência é alta. Como o 5 não está deixando nem eu vender e nem comprar, eu não faço nada. Ponto. Acabou. Mas a probabilidade aqui é isso aqui, ó. Essa é a probabilidade. Por quê? Não. Porque eu fiz uma falha com o 30. O 15, pessoal, tem uma falha de impulsão, de projeção. E o 10 tem uma confirmação para fazer esse movimento aqui, ó. O 5, pessoal, ele não fez uma falha ainda, ó. Ele ainda está nesse movimentinho aqui, ó. Tá bom? Então está muito em dúvida. Então não há o que fazer aqui, tá? Não há. A probabilidade, Nando, é o quê? Pessoal, a probabilidade, na minha opinião, é de testar mais abaixo. Não dá para comprar. A tendência alta é, isso aqui pode significar uma alta? Pode. Só que o 5 não estava me dando a oportunidade da compra. Então eu fico com o movimento do 10, que era de fazer este movimento aqui. Tá bom? É isso. Mas eu não vendo assim. Por quê? Porque não está confirmado. Nem para cá e nem para lá. Então, Nando, por que não está confirmado para cá? Porque o 5 falhou, pessoal. O 5 fez uma falha aqui, ó. Não tem como você fazer. Não tem como você fazer a venda aí. Dá, tá bom? Não dá. Então tenham calma, gurizada. Vamos aguardar mais um tiquinho. Estamos com 40 minutos de mercado, Nando. Puta merda, Nando. Não vamos fazer essas compras aí, não sei o quê. A tendência é de alta e papapá. Pessoal, pessoal, paciência. Quando a gente está numa sala assim, pessoal, a gente tem que ter paciência, viu? A gente não pode querer atropelar, né? A gente quer fazer trades seguros, quer cumprir a nossa metinha, perfeito? Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Cuidado. Eu não posso botar vocês em uma aventura. Nós temos que ter responsabilidade, certo? Você não tem que fazer muitos trades, você tem que fazer um trade. É isso que você tem que fazer. E quando ele acontecer, nós vamos fazer. Tá bom, olha aí, Nando, o preço vai estar caindo. Eu podia ter vendido. Pessoal, pessoal. Não, não, não. Vamos aguardar tudo certinho. Quando esse cara de fato falhar, tentar romper, falhar, daí você compra. Se ele pôs para cá e confirmar, você vende. Se ele fizer a falha aqui, você compra. Nando, mas ele fez, deixou um gatilho, cara. A tendência é alta, ele falhou abaixo. Sim, 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 sim. Mas o 5, pessoal, não me deu oportunidade, não. Tá bom? Não estava bom aí para compra. Então eu fico com a venda. Só que também o 5 não deixou vender. Simples, simples, de tudo. É só não fazer nada quando a gente está em dúvida. Ok? Olha, tá vindo, Nando. A venda deu certo, Nando. Por que que você não mais Nando? Coisa. Pois é, pessoal. Pois é. Foi o Zé, seu Zé. Estamos neste movimentinho de baixa aqui, ó. Do 1 minuto, ó. Neste aqui. Estamos neste aqui do 3, olha só.
Estamos nesse aqui do 5, pequenininho. Olha só. Vamos ver, pessoal, vamos ver. Hum. Será que vai? Será que não vai? O que que vai acontecer, Cisnão? Não sei, rapaz. Vamos ver. Vamos ver, seu José, o que pode acontecer depois que esse guri do 10 fechar aí, né? Como é que ele vai fechar, né? Se ele fechar assim, pessoal, com esta falha de projeção deste movimentinho, cara, esse 5 aqui, ele vai fazer essa falha aqui, né? Podemos comprar? Vamos esperar fechar para ver, né? Vamos esperar fechar para ver se. Vamos ver se. Vamos ver se. Falta 2 minutos ainda, né, pessoal? Falta muito tempo ainda. Vamos aguardar. Ai, ai. Olha só, rapaziada, se o 10 fechar assim, ele faz uma falha de projeção, um ponto de compra, e o 5, pessoal, ele faz um arroz com feijão deste último movimento aqui, ó. Então o preço tende a ir testar aqui, ó, tá? Se o 10 fecha verde, melhor ainda, né? Daí o alvo é aqui, o 5 é ali, pessoal, ó, aqui é o gap, tá vendo, ó? Ele tem que passar desse ponto aí. Para comprar, Nando, se acontecer isso, falta 30 segundos.
Você precisa, pessoal, tá neste movimentinho aqui para falhar, ó. Esse é o pullback. Olha só, ponto da compra, tá, pessoal? O melhor ponto da compra. Se você comprar por aqui, o teu drawdown tem que ser até aqui. Saiba disso, tá bem? Então, vamos ver o que vai acontecer. Independente, pessoal, de como fechar esse cara aqui, verde ou vermelho, o preço gera um alvo, tá? Para mim, ele gera esse alvo aqui. Para mim, isso aqui fez uma falha, tá? Então, aqui o preço pode subir agora e o alvo pode ser o primeiro aqui e o dos 5 aqui, tá bem? O ponto da compra era aqui, que ele já veio, ó, esse ponto aqui, e ele está invertendo aqui. Saiba que se você comprar aqui, nós temos até aqui para vir aguentar um drawdown, tá bom? Então, ó, primeiro o alvo é aqui, tá, pessoal? Mas o preço pode romper, obviamente, né? Certo? Então, saibam disso, ok? Tranquilo, né, pessoal? Ó, vamos ver se vai chegar no alvo, né? Chegou no alvo, pessoal, você tem que proteger, tá bom? Por quê, Nando? Porque é o contrato dele, né, pessoal? É ali que ele quer ir, né? Nando, ele vai lá, pessoal, é a probabilidade, né? A gente enxerga a probabilidade, apenas isso, tá bom? Então vamos lá. Sobe, meu filho, vai lá dar o alvinho, gurizinho. Vá, vá. Ó, pessoal, aqui o 1 minuto já inverteu, tá vendo? Ó, já mudou aqui o nível dele, né? Ó, já mudou, essas linhas aqui já não tem mais importância agora, né? Agora ficou esses pontos aqui, né? Certo? Lembre-se, pessoal, eu não gosto de falhas que não tenha tocado as razões, tá bom? Então é sempre umas compras assim que a gente tem que tomar cuidado, certo? Não tocou ainda, tá bom? Então a gente nunca muito confia muito que ele vai querer subir de fato, não, tá? Mas a probabilidade aqui aconteceu, né? Ele fez o movimento e o 5 fez o arroz com feijão, tá certo? Então o 10 fez uma falha e o 5 agora me deu a oportunidade, tá bem? Vamos ver agora se ele vai chegar no alvo, né? Ele se propõe a chegar. Quando ele chegar nesse alvo, pessoal, aí o nosso trade finaliza, tá bem? Tipo assim, finaliza no sentido assim, ele cumpriu o alvo da falha dele, certo? É isso que ele se propõe a fazer, tá? Se você olha para o 1 minuto, pessoal, ó, é bem aqui mesmo, nesse ponto aqui, ó, os alvos, tá vendo? Ó? É bem aí, ó. Ó o movimento aqui, ó, certo? Isso aqui é um ponto que ele não pode falhar, porque aqui tem um gap, pessoal, ó. Aqui tem um gap, bem? Ele tem que romper, certo? Nós temos que romper esse ponto, bem? Então, nós tivemos a primeira oportunidade agora, pelo 10 e pelo 5, né? Estamos subindo com o preço. Vamos ver aí se ele vai a algum lugar, certo? Bora lá, ver se vai romper aí, né, pessoal? A nossa tendência é de alta, então vamos ver se ele vai romper ou se ele vai querer fazer a falha aí, certo? Olha aí, pessoal, subiu bastante pontos já, né? Então, quem comprou se protege. Quem não comprou, aguarde o 10 fazer a falha, aguarde nova oportunidade, aguarde tudo, né? Não tem o que fazer, né? Vai subir, meu filho. Vai embora, meu filho. Vai dar os pontos lá, os 500 pontos que a gente precisa, meu garoto. Vá, vá. Você já sabe o que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Estou medindo para vocês aonde que eu vou sair do trade, tá? Lembrando, pessoal, aqui é um ponto, é o nosso alvo, certo? Quem comprou, saiba que este é o alvo. Nando, pode ir embora? Pode. Lembrem-se, não testei aonde tinha que testar. Ah, não, pois é, né? Então, saibam o que você está fazendo, tá bem?
Que o Premissas fala para a compra, Nando? Quando o preço não chega no ponto da entrada dele, ele tem que fazer uma falha confirmada, Nando. O ponto da entrada desse trade, no início, pessoal, era onde, Zenando? O ponto da entrada no início do trade, pessoal, era aqui, né? Ó. Nós estávamos neste movimento aqui, a falha era aqui e a razão era aqui, tá vendo? Ó? Né? Ó. Este era a descida, ah não, a razão era aqui, aqui, né? Tá vendo? Era aí, isso daí. Então aqui nós tivemos as nossas falhas, né? Todo mundo era verde, bastava uma falha para entrar, né? Olha só, pessoal, chegou no alvo, tá voltando, né? Então agora, vamos ver, mas o 10 não falhou ainda, em nem um minuto, tá, pessoal? Nem o 10 e nem o 1 falhou, ok? Nem o 10 e nem o 1 falhou. Porém, nós temos um problema. O 15 devolveu, o 30 devolveu a razão dele, ó. Mas o 15 criou um pullback de alta. Então, pessoal, o preço ainda está no movimento micro, ok? Ó, no movimento micro, aqui, ó, devolveu, não está confirmado, ao contrário, né? O 15 está ainda subindo, tá? Porque o 15 tem que confirmar a falha, e o 15 está confirmando é alta. Isso aqui para nós é um pullback, né? Então o 10 ainda não falhou. Um minuto veio testar onde tem que testar, né, pessoal? Tudo certinho. Por enquanto está tudo dentro dos conformes. Preste atenção. Quem não entende o premissas, pessoal, não vai conseguir entender isso aqui, né? Ó. Isso é um teste, né, pessoal? O preço pode vir até aqui, ó. Você tem que saber disso, né? Bora lá. Vamos ver se nós vamos conseguir romper esta tendência. Porque se eu romper aqui, pessoal, eu crio outra tendência, viu? Ó, eu fico só com essa daqui daí, ó. Entenderam? Só com ela. E o alvo daí passa a ser aqui, né? O primeiro alvo dela. Obviamente que pode subir, né, pessoal? A gente sabe, né? Aonde vai, a gente não sabe. Mas também, aqui é um topo, né, pessoal? Isso aqui é um topo. Então, o alvo da nossa compra era aqui. Se ele vai subir ou não, não sei, né? Mas, por enquanto, ele não falhou para cair ainda, tá bem? Então, vamos ver aí, pessoal, o que, que vai acontecer. Pessoal, é muito difícil a gente narrar essas coisas, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça de quem está do outro lado aí ouvindo, né? Eu não sei se a pessoa vai ter capacidade de aguentar esse drawdown. O preço subiu aqui tantos pontos, né? Mais de 400 pontos. Aí volta isso daqui, vem no ponto da compra aqui. Só que você não está vendo falha, né? Ó, o 15 para o 5 está rompendo. Você não está vendo falha para vender, né? Só o menor que está fazendo o trabalho dele, de balanço, obviamente, né? Mas num balanço desse, ele pode vir aqui e te estopar, não é? Então, a mente da gente tem que estar muito preparada para isso, né? E só o tempo de tela vai te dar isso. Não adianta. Quando eu vi a falha aqui, eu falei, o preço vai subir. Primeiro alvo, tem que romper. É o que eu disse, tem que romper, né? Então, vamos aguardar, ver se ele vai romper, tá bom? E a gente vai saber se ele rompe ou não quando ele fecha, né, pessoal? Não tem outro jeito de saber, né? Não há outra maneira de saber. Vamos ver aí. É um ponto crucial aí, né, pessoal? É um detalhe importante aí, né? Vamos ver se ele vai conseguir passar dessa fase. Vamos ver.
Um minuto vai criando os movimentos dele, né, pessoal? Ó, vai criando os movimentos dele, né? O stop, que era aqui embaixo, já não é mais, né? Já não é mais aqui embaixo, já passa para cá, ok? Então já fica melhor. Vocês têm que acostumar com o que eu falo, tá, pessoal? Eu não vou dizer que. Eu vou dizer a probabilidade, né? E você vai decidir, né? O que você vai fazer aí, tá bom? O 10 rompeu, pessoal, tá vendo? Ó, o 10 criou uma outra fibra. O 10 criou uma outra fibra, pessoal. Tá certo? Ó, essa fibra aqui do gap já sumiu agora. Agora o 10 é só essas linhas aqui, ó, tá? Esse movimento aí, ó. Como esse aqui é um gatilho, pessoal, eu vou deixar a linha aqui também, tá? Ó, tá certo? Eu vou tirar aqui embaixo agora, ó. Pronto, ó, o 10 também fez um rompimento aí, tá? Ele criou uma outra fibra. Agora, para o preço cair, pessoal, para esse preço descer, ele vai ter que inverter. É este movimento aqui, ó. Entenderam? É este movimento aí que ele tem que inverter. Tá certo? Vamos ver. Ó, aqui o que que é, pessoal? É a razão dele, tá bem? Ó, eu sou a razão, Nando. Tá certo? Vamos ver o que vai acontecer. O 5 não inverteu ainda. O 5 não criou o novo ainda, tá, pessoal? O 5 está no mesmo, ó. O 5 ainda é o mesmo movimento, ó. É esse aqui, ó, do 5. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer meta hoje, né? Vamos ver se a gente vai subir, o que que a gente vai fazer. Olha só, pessoal, o 5, o 15, né, que fez o movimento aí, ó. 15 está nesse movimento, está no 100% da fibra, tá bom? Ó, eu tenho que romper ou eu falho, tá? Ou eu rompo ou eu falho ali. Eu tenho que seguir a minha vida, eu tenho que ir para cima. O 10 já fez a parte dele. O 10 está fazendo um pullback, né, pessoal? Para tentar ir, tá bem? É isso que o 10 está fazendo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, né? A gente faz tanto replay que eu já fico aqui procurando o botão para acelerar o preço, para ver se ele vai subir ou se ele vai fazer a falha. Ah, meu pai do céu, cada um, viu? Eu vou te contar. Que hora é agora? 9h53. Vamos ver, né, pessoal, o que vai acontecer. Olha só, pessoal, o 10 chegou no ponto de compra dele, tá? Chegou no ponto de compra dessa tendência aí, tá bem?
Ó, pessoal, aqui é o ponto crucial, tá? Ele tem que subir daí, tá bom? Ó, 1 minuto, ó, tá nessa tendência aqui, ó. Não pode inverter isso aqui, não. Inverteu aqui, não vai mais descer, não. Tá bem? Ó, pessoal, o 5 tá num ponto de compra também, tá bom? Ó, o 15 também. Ainda não temos falhas para nada, pessoal. O preço ainda está apontado para cima. Se vai ou não, não sei, né? Mas eu posso ser. Ele pode me tirar aí, tá, pessoal? Ele pode me tirar aí. Como assim, Nando, te tirar? É, porque eu estou comprado, né, pessoal? Só sei que eu estou comprado ainda. Eu estou comprado. Se nós vamos ser tirados ou não, não sei. Mas eu estou comprado. Aí, rapazinho, vá, meu filho, vá, é ponto de compra, né, pessoal? E aqui é o ponto de compra aí, ó. A gente tem que acreditar no premissa. Se ele vai ou não, não sei, mas aí é o ponto de compra. Se ele falhar, aí falhou, né? Vai fazer. O quê? Faz parte do negócio. Tá enrolado, hein, pessoal? Acho que esse preço vai esperar as 10 horas para dar a esticada dele, né? Ou para cima ou para baixo aí. Não é verdade? Vai, 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 vem. Vai, 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 vem. Vai, vai, vai. Vai, meu filho, vai, só vai, cara. Por que que você tem que vir para trás aí? Vai para frente, vai lá testar o teu alvo lá e dar a nossa meta. Só tem que subir mais um pouco para dar a nossa meta, pessoal. Só mais um pouco. Como assim, Cisena? Pessoal, eu estou comprado aqui, né? Ó, todo mundo sabe, eu falei aqui. O ponto de compra era aqui, né? Ó, aqui, certo? Aonde você comprou, mano? Na FAI, aqui, pessoal, na inversão, né? Ó, aqui. Se o preço vai subir ou não, não sei, mas eu sabia que eu tinha que aguentar o drawdown até aqui. Isso eu sabia. Mas tinha falha para me comprar. E até agora nós não invertemos para sair do trade. O 10 criou uma nova fibra, estou no ponto de compra. Por que que eu vou sair do trade, pessoal? Contam para mim. Não tem razão para isso, cara. Ah, Nando, quando fez o arroz com feijão aqui, eu protegi e saí. Tudo bem, saiu com 300 pontos, tá ótimo. Acha outro trade e entra de novo, né? E tá tudo bem. Cada um é cada um. A condução do trade depende de cada um, pessoal. Então, a condução do trade depende de cada um. Nós estamos num momento bem crucial aqui, pessoal, ó. Bem crucial. Bem crucial aqui. O que que vai acontecer, Nando? 12 segundos para a gente saber, pessoal. 12 segundos. Vai para cima. Vai para cima, vai dar meta. Vai dar meta, vai dar meta, vai dar meta, vai dar meta. Pronto, 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 pronto. Vai dar meta. Vai dar meta, vai dar meta. Vai, 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 vai. Ai, ai.
Vai, meu filho, vai com Deus, vai lá cumprir o seu papel. Vai lá, guri, vá. Rompeu, com gap, confirmou. Rompeu, tá subindo e confirmou. Só tem que subir agora e me dar a meta. Pronto, acabou o meu dia. Ah, não vai querer estragar a minha festa, né, rapaziada? Não vai, por favor, vai subir. Ah, não acredito. Pessoal, chegou tão pertinho da minha meta e eu não saí. Mas tá bom. Por quê, Nando? Porque eu acredito na minha leitura, pessoal. Simplesmente isso. E se ele me tirar, eu vou fazer outra leitura depois do mesmo jeito e vou tentar de novo da mesma maneira. Simples assim. Sem tirar e nem pôr. Não tem problema. Quer me tirar? Venha me tirar, rapaz. Rapazinho. Venha. Se me tirar, a gente acha, olha só, pessoal, coisa chata desse preço. É só para tirar a gente mesmo, pessoal. Mas se ele acha que eu vou estopar aqui, ele está muito enganado. Ele está muito enganado. Se ele acha que vai me assustar, ele está muito enganado. Mas muito enganado. Nando, mas ele vai te estopar. Deixa, não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. Aí, ó. Estou quase sendo estopado, mas ainda não estou estopado. Rapaziada, mas faltou tão pouquinho para minha meta. Puta merda. Faltou tão pouquinho. Ah, vai depender, esse cara vai fechar e eu vou, se ele vai confirmar aqui, e eu vou botar o stop atrás. É isso que eu vou fazer, tá bom? É isso que eu vou fazer, certo? E depois eu vou achar a nova falha para entrar, porque nós vamos subir. Essa é a probabilidade, tá bem? Se eu achar a oportunidade, eu entro de novo. Ai, ai, vamos ver, né, pessoal? O que que ele vai fazer? Pronto, pessoal. Agora ou ele me estopa ou ele sobe, um dos dois. Tá bom? Ou ele me estopa ou ele sobe. Um dos dois, tá bem? Vamos ver aí o que que ele vai fazer. Meu stop está aqui atrás, tá, pessoal? Ó, se ele voltar para cá, ele vai me estopar, tá bem? Senão ele vai subir, tá certo? Então vamos ver aí. Nando, por que que você não saiu com quase 500 pontos? Pessoal, ele tinha tudo para subir, cara. Ele fez esse negócio aí porque faz parte, pessoal. Faz parte do trade. É assim mesmo, pessoal. É assim mesmo que o preço faz. A gente tem que estar acostumado com isso. Nada, se ele estopar. Estopou, pessoal. Tantas vezes ele me deu gain dessa maneira. Por que que eu vou me assustar agora, só hoje? Por quê? Eu não. Deixa ele estopar aí. Não tem problema não. Aí quando ele fizer a falha aqui, eu entro de novo. Se ele me estopar, né? Lembrando que o meu stop está aqui atrás. Quer saber o tamanho do meu stop, rapaziada? É só vocês pegar daqui, ó, e lá ver até aqui, ó. 170 pontos. Então, vamos ver aí. O que que ele vai fazer agora? Agora não tem mais o que fazer, né, pessoal? É aguardar. Não, do zero aí, cara. Você já está no 0 a 0, ó. Já saiu. Não, pessoal, não, não, não. Nós temos a. Mas por que que você vai sair então se você tem tanta certeza? Porque vai extrapolar meu limite, né, pessoal? É por isso, ó. Ó, pronto, estopou. Oh, Nando, que tristeza. Pois é, assim que é o negócio. Andou 400, pessoal, eu andei 430 pontos. Deixa eu ver quantos pontos que eu andei. Ó,
andei, deixa eu ver aqui, 430 pontos. Foi aqui que eu entrei. Ah, não, é quase 400, ó. Entrei 430 pontos. E ele não pegou o meu game. E veio me estopar. Este é o mal de querer, este é a dificuldade que a gente tem de manter a nossa maximização do nosso trade. Ah, Nando, e agora? Agora nós vamos aguardar um novo trade. Eu vou fazer o mesmo tipo de leitura e tá tudo certo, pessoal. Tá tudo certo. Tá tudo como manda o figurino. Tudo. Tá bom? Ah, Nando, mas não sei não, cara. Esse negócio aí não tá certo, não. Pessoal, é como eu administro meu trade. Vocês é que decidem de vocês. A vida é de cada um. Ok? Eu ainda acho que esse preço não falhou a alta ainda não. Tá bom? Então, aqui é a razão e aqui é a mínima. Até aqui ele pode subir ainda. Então, tá tudo certo. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bora, bora, bora. Não, você está enrolado, hein? Você poderia ter saído lá com 500 pontos, 400 e tantos pontos. Né? Pois é, né, cara? Coisa, que coisa. Mas eu não saí. Tá bom, então. Então vamos aguardar uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. E vai ser agora, tá, pessoal? Acabei de comprar novamente, né? Como assim, não? Comprei, tá, pessoal? Comprei. Siga, meu filho. Mano, mas por que tu comprou? Porque eu estou no ponto de compra, ok? Estou em um ponto de compra. Comprei porque o 15 fez uma nova tendência e aqui é o ponto da compra, ok? Comprei porque eu preciso de uma falha para comprar, porque o 10 me deu essa oportunidade. O único problema é que o preço não chegou aqui, né, pessoal? Ó, não chegou no ponto exato, né? Mas eu comprei. Eu tenho 2 minutos para esse preço voltar para cá, pessoal. Tá bem? Fiz a compra aqui novamente, certo? E agora eu vou aguardar, porque eu estou confiando nesse movimento aqui. Tá bem? Eu só saí do stop, pessoal, porque eu tinha isso aqui como stop técnico. Então eu saí. Nem era o stop financeiro, que hoje o meu stop financeiro nesse mercado é 250 pontos. Então eu nem saí por causa disso, tá? Eu saí por causa do stop técnico, ok? Rompeu, confirmou, stop atrás. Veio me tirar? Perfeito, tá tudo bem. Mas eu comprei de novo, tá? Comprei por quê? Não. É só olhar o contexto, pessoal. Se vai dar certo ou não, eu estou pouco me lixando, ó. Tendência de alta, razão. Ponto de compra. Pronto. Acabou. Sim. Ponto de compra. Ponto de compra. Muito bem. Agora a gente vai torcer para esse 10 subir, né, pessoal? Porque ele não pode falhar aí, né? Se ele falhar, daí fica ruim demais. Tá? Olha, ó. Vá, meu filho. Vá, meu filho. Ei, rapaz. E agora, logicamente, né, pessoal? Com esse stop que eu tomei, eu preciso que o preço suba mais de 500 pontos, né? Para bater minha meta. Ó, pessoal, e agora, Nando? Pessoal, e agora, o que que eu faço? Ó, o 10 aí. Está no ponto de compra? Está. Mas o que que eu faço agora, pessoal? Eu me protejo, tá? Porque eu estou em dúvida agora. O 5 está dizendo que vai continuar alta aí, né? O 5 está dizendo que pode continuar. O ponto é de compra. O ponto é de compra.
o ponto é de compra. Então, e o 10 fez uma. Tá indo aqui, mas ele devolveu aqui esse cara, né, pessoal? Só que esse cara não é falha, falha é aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, Nando? Eu vou me proteger, né? Eu comprei aqui, então eu me protejo aqui, ó. Se ele voltar e me tirar, tudo bem. Se não, deixo que ele vai fazer o trabalho dele. Tá bom? Então, vocês já sabem, estou aqui, eu saio no 0 a 0. Tá certo? É isso que a gente vai fazer agora, porque eu estou em dúvida agora. Esse 10 não poderia ter feito isso aqui, pessoal. Se bem que ele fez uma falha, né? Rompeu, confirmou, testou e não foi, né? Então ele pode fazer isso. Só que o 5 não está dizendo que ele vai fazer isso. Então eu não posso nem vender e nem comprar. Como eu estou comprado, já na primeira informação aqui, eu aguardo ver se ele vai continuar a alta dele. Tá bom? Estou usando premissas e as suas diretrizes, né? Se vai dar certo ou não, pessoal, é outro departamento. Mas é assim que a gente tem que fazer, né? Fazer o que o premissas fala e ponto. Se um dia der stop, o que que você vai fazer? Aliás, pessoal, faz muito tempo que eu não tenho stop diário, tá? Um dia. Tenho stops assim como hoje, né? Mas isso faz parte do trade, né, pessoal? É normal isso. Isso é mais normal do que você imagina. Ó, pessoal, ó, eu já estou no lucro de novo. Eu poderia muito bem sair daqui, porque eu já estou positivo, já estou tranquilo e tal. Mas não, cara, eu vou aguardar. Vou esperar ele maximizar o meu trade aí. Ele tem que tentar subir aí. Ah, Nando, ele vai tirar e te tirar. Agora ele tira no zero. Eu continuo com o mesmo saldo negativo de 170 pontos. E está tudo bem. Eu tenho o dia inteiro para fazer um trade, para tentar, né? Para tentar, como é que fala? Cumprir minha meta, né, pessoal? Eu não preciso ficar nesse desespero todo. Então, né, ultimamente eu não tenho ficado o dia inteiro, né, pessoal? Mas é para orientar, para fazer algum um vídeo, alguma coisa, não para operar, assim, não para questão de operar, né? Então, vocês já sabem que eu preciso de 670 pontos, né? O meu stop foi 170 pontos, correto? Então, eu preciso de 670 pontos, né? Para tentar sair do meu loss de hoje, tá bem? Então, nós vamos aguardar. Ó. Já deu quase 500, já passou de 500 pontos. Ele está querendo voltar aí, né? Ah, não, vai vir te tirar. Se vier, vem, ué. Pronto, tirou. Eu aguardo nova oportunidade, pessoal. É simples como água isso. Não tem mais problema. E é essa maturação que vocês têm que ter na cabeça. É maturar desse jeito. Vocês vão conseguir ser vencedores. Tá bom? Não tem nenhum problema, pessoal, de eu ficar estopado hoje. Por exemplo, se eu tivesse saído nesse arroz com feijão aqui e feito a outra compra aqui, eu estaria na meta já. Ó. Isso é um jeito de gerenciar. E você pode adotar. Quando ele faz uma falha confirmada, eu zero meu trade, pego os pontos. Espero ele vir no outro ponto e compro de novo. Né? Podia ter feito dois trades e ter resolvido a minha vida hoje. Mas não foi o que eu escolhi fazer. Eu escolhi manter a minha leitura. Como é que eu ia saber que ele ia fazer esse teste aqui depois desse rompimento aqui, pessoal? 1 minuto não deu nem trégua para mim, ele só desceu. Isso faz parte do jogo, rapaziada. Não tem como você prever isso aqui. Tá certo? Não tem como você prever. Ele já tinha vindo aqui na tendência, na razão dele aqui, ó. Ele já tinha vindo. Mas o teste não vale para o verde, né, pessoal? Vale para o vermelho, né? Então a gente sabe disso. Ele poderia ter vindo de novo. Então eu sabia disso. E é o risco que eu corri e perdi, né? Não deu certo. Ele me tirou e me estopou ainda. Então agora nós vamos aguardar, ver o que que a gente vai fazer aí. Vamos lá. Mais um pouquinho, pessoal. Eu só preciso subir um pouco aí para me dar minha meta e pronto. Aí eu já estou resolvido por hoje. Vamos ver. Vai, filho. Ele tem que vir até aqui, pessoal. Ó. Até aqui, ó. Vou até botar a linha lá. Quando chegar lá, vocês sabem que eu vou sair do trade, ó. Deixa eu ver se é ali mesmo. Não, é mais para cima. Aí, pessoal, é bem aí. Meu gain está ali, ó.
Meus 500 pontos do dia está aqui. Eu não preciso deixar que ele venha no alto, pessoal. Eu só preciso que ele vá até aqui, ó. Ó, ele tem que romper aqui, tá, pessoal? Ele está ainda na fibra de baixo dele ainda, tá? Ó, ele ainda está nela, tá bom? Vamos ver se ele vai, né, pessoal? Se não for, danou-se, né? Então, Nando, por que que você não protege aqui, cara? Um pouquinho de ponto aqui, zero aqui, ó. Aqui, por exemplo, se eu deixar alguém aqui, pessoal, ó. Se eu deixar alguém aqui, ó, eu vou deixar aqui nos 170 pontos, olha onde que eu posso deixar aqui, ó. Ó, se eu deixar aqui o meu gain, ó, eu estou no 0 a 0. Estou no 0 a 0 no dia de hoje. Tranquilo. Posso fazer isso também, ó. Deixar aqui atrás, ó. Deixar aqui, ó. Poderia deixar aqui, né? Mas eu não vou deixar. Ó, poderia deixar aqui, ó. Entenderam? Então, vamos ver lá se ele vai lá no nosso alvo lá. Vai lá. Vai. Vai, rapaz. Vai de uma vez. Para de fazer onda. Ai, ai. Vamos, meu filho. Por que que não chega lá, caboclo? Tá difícil, hein, pessoal? O bicho não quer subir. Ele tá subindo a conta gota, né? Nando, o que que o 15 fez? O 15 confirmou a alta, pessoal. Para mim, o 15 aí vai subir. Ninguém quer cair, não. Deus quer subir aí. Enquanto não tiver falha, pessoal, eu não vou mudar minha cabeça, não. Vou querer compra. Até ele me dar minha meta. Tá bom? Vai, rapaz. Vai. Olha só, ele dá esticadinha e volta, dá esticadinha e volta, dá esticadinha e volta, dá esticadinha e volta, e vai. Ai, ai. Pronto, pessoal, pronto. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Chegou. Ai, pessoal. Para mim já deu, pessoal, tá bom? Para mim já foi, ó, acabou o meu dia. 500 pontos positivos de novo. Certo, pessoal? Oh, meu Deus do céu. Glória. Isso que a gente tem que falar. Tá bom, rapaziada? Já são 10 horas, tá bom. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima episódio. Tchau.